Sejam todos bem-vindos. Dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. A Sociedade Espírita Kardec, de Houston, Texas, apresenta. Boa noite, amigos queridos, que alegria estarmos juntos nesse momento tão especial aqui. Bem-vindos, agradecemos a presença de todos, vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook do Kardec Houston, pelo nosso canal do YouTube, pelos canais do Sistema Deus Conosco e pelo Seara de Luz. Boa noite a todos. Amigos queridos do Kardec Houston, amigos do Sunrise, aqui de Houston também, amigos de todos os Estados Unidos, incluindo o Havaí, amigos da Austrália, da Europa, que provavelmente vão ver amanhã, porque agora está de noite, amigos do Brasil, de norte a sul, boa noite, Salvador, passando pelo Rio de Janeiro, cidade maravilhosa e querida, São Paulo, boa noite, Jales, Santa Catarina, Lajeado, boa noite a todos. É um prazer imenso estarmos juntos mais uma vez na nossa 44ª live aqui do Kardec Houston. Nos apresentando, para quem ainda não me conhece, eu sou Fernanda Wanskovski, representando o Kardec Houston, e a nossa convidada muito especial e querida de hoje, nessa live, é a nossa amiga do coração, nossa irmã espiritual, Luziane Bahia. Que prazer, mais uma vez, Lu, estarmos juntos. Ela está falando de Salvador, cidade onde ela nasceu e mora, e ela é palestrante espírita, educadora, evangelizadora, apresentadora de programas de estudo da FEB TV, estudos maravilhosos que vocês precisam conhecer, colaboradora do Caminho da Redenção, que é um grupo espírita da Mansão do Caminho, mantenedor da obra social do nosso amado Divaldo Franco. E, acima de tudo, é uma mãe linda. Mas o mais importante dessa bio é essa leveza, essa doçura, esse carinho, além desse conhecimento vasto que sempre nos toca o coração quando ela fala de assuntos até bem pesados e difíceis, com todo o amor. Boa noite, Luziane. Boa noite, minha amiga, minha irmã. Boa noite a todos do Kardec Houston, todos que estão aqui nos acompanhando. É uma alegria estarmos aqui. Sempre é uma festa ao meu coração estar com vocês. E nesse momento aqui, refletindo sobre esses assuntos em torno do Mestre Jesus, isso nos encanta e nos envolve. Vamos juntos, permitindo que Jesus, que é o homenageado da noite, que é aquele que nós estamos aqui evocando e buscando sentir, que ele possa nos abençoar a todos. Gratidão imensa por esta oportunidade. A gratidão é toda nossa e dos amigos que já estão aqui no chat conosco. Vamos colocar todo mundo na tela, sintam-se todos abraçados. E como mencionado antes, a Luziane trabalha como diretora doutrinária, evangelizadora no Caminho da Redenção, na Mansão do Caminho. A Mansão do Caminho, para quem não conhece ainda, é uma instituição filantrópica de trabalho social, fundada por Divaldo Franco e seu primo Nilson Pereira, tio Nilson, que, sob as luzes e bênçãos de Joana de Ângeles, a benfeitora, desde 1952, vem prestando assistência, educação, atendimento de saúde, aprimoramento intelectual, moral e espiritual a milhares de crianças que receberam dessa colmeia de amor a oportunidade ímpar de uma existência digna e feliz.
Você pode contribuir com essa obra maravilhosa, fazendo parte dessa lindeza, indo no website da Mansão do Caminho, que é mansãodocaminho.com.br, e clicando no botão Doações. Faça a sua doação para esse trabalho maravilhoso, todo voluntário, e sinta a alegria de contribuir. Para iniciar nossa live, vamos fazer uma pequena oração, conectando os nossos corações com aqueles que nos conduzem, que são os verdadeiros organizadores desse trabalho, agradecendo ao nosso Mestre por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, nesse momento, abrindo os nossos corações e mentes para recebermos a mensagem do Evangelho, que ela encontre em nós solo fértil e que seja alavanca para as nossas ações do bem. Que os nossos lares sejam visitados, que os nossos corações sejam tocados e que nós possamos, Mestre, identificarmos todas as oportunidades para colocar em prática o ensinamento de hoje, nos iluminando, contribuindo com aqueles com quem convivemos e tornando o mundo um pouquinho melhor, ainda que essa parcela seja tão pequenininha, mas que sabemos será multiplicada. Obrigada por esse momento, por essa oportunidade. Que assim seja. Muito lindo. Os nossos convidados adoram saber de onde vocês estão se conectando conosco, de onde vem o seu abraço. Vamos colocar aqui na tela. Então, entre no chat aqui, a sua cidade, o seu estado ou o seu país, e nós iremos ficar muito felizes por saber que vocês estão aí. Nós amamos, Lu, essa época do ano. Ela tem um significado muito especial, porque nós estamos nos aproximando da Páscoa e entrando na Semana Santa a partir desse domingo. Aqui nos Estados Unidos, nós estamos entrando na primavera, então fica lindo, cheio de flores, a gente passeia pelas ruas e vê esse presente de Deus assim, nos presenteando no meio da rua, nos jardins. É muito lindo mesmo, em todos os lugares. Parece assim um tempo de fertilidade, porque começa a esquentar, vem a chuva e a gente já vê as flores. Então é muito lindo, porque há semanas atrás as árvores estavam nuas completamente, só os galhos, e agora a gente está vendo as folhas, as flores e os frutos. E aí no Brasil é o outono que está começando, então tem essa diversidade, e a Páscoa é a época mais linda. Mas o que nós sabemos sobre a Semana Santa? Todo ano nós nos questionamos sobre esses dias tão importantes, e aí por isso nós já temos a nossa tradição aqui do nosso grupo, para estarmos juntas conversando sobre esses últimos dias do nosso Mestre. E agradecemos a você por compartilhar conosco o significado desses momentos tão especiais. Esse vai ser um aprendizado rico, vai ser um bate-papo maravilhoso, que vai ampliar o nosso conhecimento. Então, vamos começar com algumas perguntas aqui. O livro Primícias do Reino, que é um livro maravilhoso, muito especial, um dos meus preferidos, ele descreve em muitos pontos, em muitos capítulos, uma intimidade com o sentimento do Mestre. Com que sentimento Jesus entrou em Jerusalém no domingo de Ramos? Nanda e todos que estão aqui conosco, nos acompanhando e que também vão estar conosco posteriormente assistindo. Esse momento nosso, você se referiu ao outono aqui no hemisfério sul, e é interessante porque no hemisfério norte todas as flores surgindo e trazendo esse olhar de fertilidade. E aqui no hemisfério sul, o olhar do outono, que é a transformação, é essa necessidade do ressurgimento. Então é bem interessante esses dois pontos, porque a literatura da Amélia Rodrigues, ela é repleta dessa poesia. Ela nos traz reflexões sobre temários tão sérios, em torno da passagem de Jesus, em torno da vinda de Jesus, da presença dele conosco, e ela denomina esses pontos como as flores no caminho,
quando voltar a primavera, luz do mundo, ela vai trazendo essa poesia no título dos seus livros, mas também para trazer todo um cenário florido, colorido e que tem até perfume, é sinestésico. A gente consegue vivenciar esses momentos trazidos pela benfeitora. Quando ela nos descreve sobre o Domingo de Ramos, ela traz ponderações a respeito de Jesus vindo e chegando de Betfagé, vindo do Monte das Oliveiras, adentrando Jerusalém, mas cumprindo a tradição. Porque havia os profetas, 2 deles pelo menos, tinham falado a respeito desse momento, em que o rei, em que o Salvador iria entrar na cidade, antecedendo a Páscoa. Como a gente conhece, a Páscoa para o judeu é a comemoração da libertação desse povo que foi marcado e ainda é por tanto sofrimento, por tantas histórias de luta aí na tentativa de sair de uma escravidão. E ali a Páscoa é a comemoração dessa liberdade em relação ao Egito, uma escravidão longa e que merece toda essa comemoração feita pelos judeus e que não é um dia, a Páscoa não é um dia, 7, 8 dias onde existem sequências de gestos, comportamentos, rituais, onde cada aspecto tem um símbolo. E esses símbolos vão sendo ornados pelos comportamentos para honrar toda essa história de força, de coragem, de liberdade. Então, Jesus, quando adentra Jerusalém, ele também está indo ao encontro desse momento. Mas ele já sabia que o Cordeiro caminhava para o testemunho, para o Calvário. Ele já sabia disso. Então, ele entra buscando também cumprir a tradição. E é interessante porque alguns estudiosos refletem sobre isso. Então, quando a Amélia Rodrigues ela nota, ela fala desse olhar de seriedade. Ele adentra já sabendo que aquela situação daqueles ramos que são levantados, demonstrando uma honraria, ali tinha mais um culto exterior do que um culto interior. E a gente sabe que tudo que Jesus vai vivenciando nas perspectivas das consequências das nossas ações, isso traz um reflexo para ele. Então ele se permite entristecer com algumas das atitudes humanas que não coadunam com o seu ensinamento, com as suas lições. Então, nesse momento, ele está concentrado, adentra, e olha todas aquelas honrarias e sabe que aqueles comportamentos são comportamentos externos. Mas as profecias são do Daniel e do Zacarias, e eu queria trazer só um comentário para a gente encerrar essa primeira parte, esse primeiro questionamento. Zacarias, na sua profecia, coloca assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. No momento em que Jesus está entrando na cidade, ele pede para que 2 dos seus discípulos, dos seus apóstolos, vão até ali à proximidade, onde tem amarrado o jumento, a jumenta e o jumentinho. E ele pede para pegar esse animal. E para cumprir essa profecia, que aqui é a profecia do Zacarias. Mas também tem uma do Daniel, que escreve assim: eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho de homem, e dirigiu-se ao ancião de dia e apresentado diante dele. Aqui seria essa perspectiva do Salvador vindo sobre as nuvens, ou seja, Jesus, ao invés de entrar montado no jumentinho, entraria sobre as nuvens, plainando aquele ambiente. E os estudiosos vão conversar que difere um comportamento do outro a condição do povo. Então, olha o que um estudioso, um rabino, Alexandrai, por volta de 270, o que ele fala? Que há a interpretação de que se Israel tiver méritos, o Messias virá sobre as nuvens do céu. Se Israel não tiver méritos, ele virá pobre e montado num jumento. Então, Jesus, sabendo e tendo conhecimento destas profecias, ele que buscava atender para as nossas lições e o nosso conhecimento, vai montado no jumentinho, mostrando que ainda existiam muitos erros e equívocos naqueles que estavam levantando os ramos e comemorando a sua entrada. É a chamada entrada triunfal, é como a Amélia Rodrigues, inclusive, denomina um dos seus capítulos, que está no livro Quando Voltar a Primavera,
entrada triunfal, que seria essa entrada de Jesus na cidade de Jerusalém no Domingo de Ramos. Então, tudo tem um significado, pelo que você está falando, até às vezes a gente vê, possivelmente como um detalhe, e tem um significado. Então, isso foi domingo. Segunda, terça e quarta. Tem algum momento especial que você gostaria de trazer um significado? Esses dias, Nanda e amigos queridos, são dias que vão se sucedendo ensinamentos. Porque Jesus entrou em Jerusalém, mas vai a Betânia, vai ao encontro de Marta, Maria, Lázaro, volta novamente a Jerusalém. Ele tem alguns trânsitos nessa segunda, terça e quarta, e o que fica, em verdade, são as lições que nós podemos aurir e que os evangelistas nos trazem. Então, nesses 3 dias, é nesse período que teria acontecido aquele momento dos vendilhões no templo, que fica a reflexão forte para nós acerca do que é que nós fazemos do templo, do santuário, do Evangelho de Jesus. Que esse templo não é físico unicamente. Óbvio que quando adentramos os lugares, os templos religiosos, as casas espíritas, elas têm de ter o nosso respeito e a unção verdadeira da expressão da nossa fé. Mas é muito interessante também refletirmos sobre o altar do nosso coração. Como é que cuidamos? O que é que estamos fazendo desse templo, desse santuário, que é o nosso mundo íntimo? E o que que a gente faz com isso? A gente traz mercâncias, negociações, porque o que aqueles homens estavam fazendo no templo era transformando o local santo em vendas, em trocas, em fazer esses escambos e essas percepções exteriores, ao invés do processo interior. Então, é uma reflexão dentro desses dias que traz um aspecto para a gente, como ponto importante nesse olhar mais atual nosso para esse templo interior. Ele também nos traz, e aí há uma divergência entre Marcos e Mateus, que afirma que, quando ele conta sobre a figueira seca, a figueira que secou, que ela teria secado imediatamente quando ele está conversando, mas o outro evangelista diz que é só no outro dia, quando ele está voltando de Betânia, quando ele vai, ele pragueja a figueira, e quando ele volta, a figueira estaria seca. Numa ou noutra concepção, também fica a lição. A lição da figueira que secou, segundo os próprios estudiosos, não era a época de figo, até os evangelistas, um deles coloca, aí salvo engano é o próprio Marcos, que coloca que não era tempo de figo, não era tempo do fruto. Mas Jesus busca daquela árvore uma fertilidade e adverte o fato dela não produzir frutos. E aí nos traz a reflexão, uma advertência para os momentos nossos de atribulações, de dificuldades, de exasperações. Inclusive nesses momentos, onde podemos estar mais desanimados, mais tristes, sem essa produtividade, sem essa frutescência, como é importante mantermos o foco na necessidade de estarmos firmes, produzindo, trabalhando, servindo, sendo fértil, sendo útil. Então, é um dos ensinamentos desses 3 dias. A gente também encontra o óbolo da viúva, que tem uma marca de dar aquilo que tem um impacto em nós, de não ofertarmos o que é o excesso. Aquela viúva deposita no gasofilácio a moeda que iria lhe fazer falta, que lhe vem das suas economias. E abstraindo um pouco dessa questão financeira, seria a nossa própria doação, aquilo que vem de nós, aquilo que nós sabemos que é essencial para nós e por isso nós entregamos ao outro. Quando nós queremos ser atendidos em momentos de dificuldade, em momentos de tristeza, nós queremos a totalidade do atendimento. Nós queremos a atenção completa, nós queremos a misericórdia que vem do alto. Então, o óbolo da viúva, nas situações mais adversas, é estarmos inteiros, concentrados, atentos àqueles que estão à nossa frente, àqueles que necessitam de nós, àqueles que nos buscam por qualquer motivo, para que nós doemos o que há de melhor em nós. Não aquilo que é supérfluo, que possa ser descartado, mas aquilo que é essencial, que é da essência. E assim nós estamos percebendo a lição desse óbolo da viúva. E mais uma marca, dentro desses 3 dias, é a venda, a entrega
de Judas, que Judas entrega Jesus àqueles homens que buscavam informações e buscavam saber quem era Jesus. Ele faz o conciliábulo, ele ajusta, nesses 3 dias ele faz os ajustes para que depois venham as consequências dessa troca. Eu te digo quem é Jesus e recebo as 30 moedas. Isso que você falou é muito importante do óbolo da viúva, de nós colocarmos todo o nosso coração no que fazemos e não dar o que temos de excesso, mas sim fazermos, mas fazermos com amor, colocando todo o nosso coração, muito importante. E também essa parte da produtividade, da fertilidade, da riqueza de servir, aproveitando as oportunidades. Maravilhoso, Lu. Bom, a última ceia na quinta-feira. Existe algum momento tão especial que você pode compartilhar conosco? Tem destaques especiais aí na quinta-feira, a começar pela ceia, que Jesus não imaginava, quer dizer, aos olhos dos discípulos, eles não sabiam onde teria ceia. Jesus já tinha em mente um amigo que não passa a história como nome, mas está desconhecido, um amigo anônimo, e que Jesus encaminha para que haja providência. Vocês vão caminhar, vocês vão aqui à frente, destacar 2, vocês vão à frente, tudo indica que tenha sido João e Pedro. Vão à frente, vão encontrar um homem segurando um cântaro e dentro você vai conversar com esse homem e vai pedir para que ele leve ao seu senhor, porque eu pedi para que a Páscoa fosse realizada na casa desse meu amigo, que era o senhor deste que carregava o cântaro. Imaginemos que a cidade estava muito movimentada pela Páscoa, poderiam ter várias pessoas nessa atividade, nessa função, mas um homem carregando um cântaro já se destacava, porque era uma função exercida pelas mulheres. Então, assim que os discípulos chegam, encontram, conversam, seguem à frente, o amigo fica recebendo, fica esperando Jesus à porta, e ali é feita aquela ceia da Páscoa. Tem vários detalhes nessa ceia que simbolizam, por exemplo, essa libertação em relação ao Egito que nós falávamos. Então, o hábito de sentar reclinado demonstra essa sensação de liberdade. É um testemunho dessa liberdade, como se fosse uma assinatura dessa liberdade, aproveitando e usufruindo de ser livre. E Jesus aproveita esse momento para lavar os pés dos discípulos, que é aquele momento emblemático que Pedro diz aqui não, se eu não lavo meus pés, eu não vou deixar. E aí Jesus fala para ele, olha, se eu não lavo os teus pés, você não vai ter nada comigo. E eu fico pensando, Nanda e irmãos queridos, irmãs queridas, eu fico pensando nesse momento para Pedro, porque Jesus diz, não vai ter nada comigo. Qual que é a reflexão dele? Tanto que ele diz, então, banha tudo, minha cabeça, os pés, tudo, meu corpo inteiro. E esse ter parte com Jesus é a questão do pertencimento. O lavar os pés é um ato de humildade, de ideia de identidade, dizer, olha, eu tenho uma intimidade contigo, e a minha intimidade é servir-te. Eu me coloco ao serviço, eu me coloco para te servir. É como se ele dissesse, olha, nos momentos de dificuldade estarei aqui para te servir. Então se posta também em humildade para servir outros que possam necessitar. Então essa mensagem está aí na última ceia, mostrando essa humildade do mestre e mostrando a mensagem basilar do serviço, do estar predisponente como sendo um símbolo desse reino dos céus, desse encontro do reino dos céus, que é a proposta do Evangelho de Jesus. Mas a gente destaca também na última ceia as predições, é aí que Jesus fala sobre o próprio momento do Calvário, que ele vai caminhar para o Calvário, isso que dá ensejo para que ele fale das 3 negações de Pedro, antes que o galo venha a cantar, você já vai ter me negado por 3 vezes, e ele diz que não, que ele é capaz de dar a vida dele. E o Espírito Amélia Rodrigues reflete sobre essa passagem. No livro Trigo de Deus, ela diz assim, que o amigo naquele momento, se ali fosse o embate dele, e ele tivesse de ali testemunhar e entregar a sua vida por Jesus, ele o faria com certeza. Mas depois, movimentado pelo medo da prisão e tudo mais, que a gente conversa daqui a pouco, ele muda o padrão e não é capaz mais de atender aquela promessa que ele fez. É aí também que o próprio Jesus percebe e faz a predição em relação à entrega de Judas, à traição de Judas,
inclusive Judas se aparta daí e vai providenciar o que ele já havia arquitetado e estruturado. Mas esse momento da ceia se coroa com uma oração que está presente lá no livro Boa Nova, uma oração que Jesus faz em prol de todos eles, porque ele vai embora, ele parte fisicamente daqui do planeta, mas os discípulos vão ficar e serão os responsáveis por levar a mensagem, por viver os testemunhos, por ter os embates nesse processo de ressurreição interna. Então, ele faz essa prece em oração e segue para os próximos processos que ainda vão acontecer nessa quinta-feira após a última ceia. E na sexta-feira da Paixão, a prisão de Jesus, e o que você pode compartilhar conosco sobre esse momento e a crucificação, onde até nesse momento ele nos ensinou na prática sobre o perdão, colocando em prática o que ele tinha ensinado antes. E esse possivelmente deve ter sido o momento mais sombrio da história da Terra. Sem dúvida, Nanda. E acho que se a gente se detém um pouquinho mais para entender esse processo. O dia, no calendário judeu, ele começa às 18 horas do dia anterior. Então, às 18 horas da quinta-feira já tinha se iniciado a sexta-feira. E assim por diante em relação ao calendário e a sucessividade dos dias. Então, quando eles saem da última ceia, eles vão ao Monte das Oliveiras e tem aquele momento em que Jesus destacou daquela última ceia, João, Pedro e Tiago, os três que são mais próximos a ele, faz aquele momento pede aos três discípulos para que eles orem, porque ele vai se retirar em oração. Jesus mostra e demonstra a ele mesmo a importância do solilóquio com Deus, da intimidade, e dá-nos a dica e a orientação de que nos nossos momentos mais difíceis, não temos de nos apartar de Deus, não temos de cochilar como os discípulos vão e fazem, cochilam por 3 vezes, e o mestre os adverte por 3 vezes. Que a mensagem de oração e de vigilância, a mensagem é de estarmos despertos, conscientes daquilo que temos de fazer e do que temos de enfrentar. Então, mesmo ele, Espírito puro, que veio ao nosso encontro, preparado para executar toda a sua missão, nesse momento que se aproxima algo tão grave e ele sabe, ele se aparta e vai estreitar essa intimidade maior com Deus. E nós, que temos tantas distâncias ainda em relação às leis divinas, em relação ao próprio Jesus, quantas vezes nos pegamos distraídos, invigilantes, não fazendo uso desse manejo oracional, que é a proposta dessa intimidade com esse Deus que está externo, mas com esse Deus que está interno. É a conectividade, é o amadurecimento, é o fortalecimento. Então, às vezes, nós nos desesperamos e não haveria ensejo para isso. Os embates da vida que vêm assim, de supetão, como dizem, que vem para nos surpreender, que vem como coisas imprevistas, como situações a desestruturar-nos. Se nós nos prendemos, nos seguramos nos laços de Deus, que são os laços do amor, não há espaço para o desespero. E é isso que Jesus ensina. No momento que antecede um testemunho, a gente pode dizer, mas ele sabia, a gente não sabe. Mas a gente sente quando alguma coisa vai acontecer para a gente. Nós temos intuições, nós sentimos o coração que acelera um pouquinho mais, e a gente diz, meu Deus do céu, parece que alguma coisa está se aproximando aí. Tem algo que eu vou vivenciar. É um sonho que a gente tem, é uma dica que nos advém, é uma leitura que já vai nos preparando para um determinado estágio emocional. E naqueles momentos nós temos de orar para nos prepararmos, porque a vida neste mundo que ainda é de provas e expiações, ela oscila. Ela traz aqueles altos da curvatura do gráfico, daqui a pouco desce novamente. E nosso sentimento e as nossas emoções não podem oscilar assim não, senão a gente adoece. Nós temos de ter a firmeza e a fortaleza que advém desses anúncios e dessas dicas que Jesus nos traz. E aí, na Semana Santa,
semana que nós estamos aqui conversando antes, já para nos dias em que estivermos inseridos, meditarmos sobre estes eventos que aconteceram historicamente, mas que eles têm impactos em nós, impactos emocionais até hoje, porque eles fazem essa conexão com o que vivemos aqui na atualidade. Então, é depois desse momento que Jesus adverte os apóstolos, os discípulos, que Judas está subindo. E já havia combinado, aquele que eu beijar, ele é Jesus. E aí ele faz isso, ele dá esse beijo, faz esse ato, e Jesus é preso. Antes disso, o próprio Pedro tira a espada e lança e corta, retira a orelha de Malcolm. Que Jesus, como um ato de cura, estanca o sangramento. Ele não coloca a orelha de volta. Ele estanca o sangramento. E fala para Pedro, adverte a Pedro, para que ele não seja tão intempestivo, para que ele não seja ferido da mesma forma que ele fere. E ele segue, aí vem a madrugada, o dia da sexta-feira, em que Jesus vai passeando nos átrios das autoridades, o sumo sacerdote. O fato de existir esse cargo é um cargo vitalício, mas que de tempos em tempos é ocupado por alguém. Então, quem sai do cargo de sumo sacerdote continua sendo um sumo sacerdote numa condição de respeito, de honraria, de considerações. E o outro assume a parte administrativa. Então, nesse contexto de Jesus, o Caifás era o sumo sacerdote e o Anás era o antigo sumo sacerdote, o vitalício, sendo que o Anás é sogro do Caifás. Então, quando Jesus chega a Pilatos, ele vai inicialmente a Anás, depois a Caifás. E é no átrio destas duas residências, de Anás e de Caifás, que acontecem os episódios da negativa de Pedro. No átrio da casa, da residência de Anás, Pedro nega Jesus pela primeira vez. E no outro átrio, que é da casa de Caifás, ou no seu local de residência, ali Pedro já nega Jesus por mais 2 vezes e o galo canta, que é um momento reflexivo do olhar, que somente o evangelista Lucas destaca isso, do olhar de ambos, de terem se encontrado, e que Pedro, segundo a narrativa do espírito Amélia Rodrigues, teria refletido, caído em si diante daquele equívoco cometido. João é o apóstolo que vai acompanhando em todas essas residências, ele tem uma entrada fácil e é quem vai acompanhando. E Jesus vem a Pilatos, nesse momento que ele está com Pilatos, Pilatos não encontra uma motivação para condenar Jesus. A sua esposa, Cláudia, isso a gente encontra na narrativa de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, livro há 2000 anos, ali Cláudia já tinha sonhado e tinha refletido, olha, falado para Pilatos, para que ele não se meta com esse homem, não adentre a história deste homem. Então ele estava meio que atento a não condenar Jesus. Então ele buscava essa inocência de alguma forma, consulta os senadores, e um deles é Públio Lentulus, que também na narrativa do referido livro vai opinar, olha, Herodes está na cidade, é o tetrarca da Galileia. Ele está na cidade. Vamos submeter Jesus a Herodes. É um aconselhamento de Públio Lentulus. E assim Pilatos faz. Encaminha Jesus a Herodes. Herodes estava esperando algo miraculoso de Jesus, não encontra, devolve a Pilatos. E Pilatos está ali novamente com o embate. Fazer o que agora? E é também de Públio Lentulus a ideia de deixar que o povo escolhesse. Lançar alguém como sugestão para que ele escolhesse entre Jesus de Nazaré ou Jesus de Barrabás. Barrabás significa filho do homem, filho do pai. Então, Jesus, filho do pai. O nome Barrabás tem esse significado. E Jesus de Nazaré. E a multidão, como a gente bem sabe, segundo Amélia Rodrigues, investida num processo obsessivo, numa obsessão coletiva, grita e clama por Barrabás. E assim, Jesus é colocado na coroa de espinhos, com poucas vestes, com um madeiro bastante pesado sobre os ombros para seguir a Via Crucis. Neste exato momento em que Jesus está saindo, ele vai caminhar para a Via Crucis, é o momento em que Lívia, a esposa de Públio Lentulus, entra buscando Pilatos para interceder por Jesus,
E Sulpício, que é um dos encarregados de confiança de Pilatos, coloca a Lívia numa sala, a sala em que Pilatos costumava receber as suas amantes. Uma sala toda perfumada, toda ornada. E ali ela conversa com Pilatos, tenta interceder, já era tarde, Jesus já tinha saído para a condenação. E é no momento que ela está saindo aí dessa intercessão que Públio Lentulus a avista, imagina toda uma traição, e é o que vai se desenrolar esses 27 anos sem se falar, ou tempo muito longo assim, sem falar um com o outro, que é o desfecho do livro há 2000 anos. Mas voltando para Jesus, ele segue então agora rumo ao Gólgota, que é o Monte da Caveira, onde vai existir a crucificação. Ele vai com a cruz, tem 2 episódios interessantes. Um deles é um homem que está visitando a cidade, para ver aquela multidão e diz: o que é isso aqui? Deixa eu olhar para ver o que é isso. E quando ele chega perto, ele vê um homem carregando uma cruz, um homem com sangue, já que vinha da coroa, já alquebrado, e que tomba ali com a cruz. Ele corre para segurar a cruz e caminha, chega a dar alguns passos. Jesus permite, é o símbolo do auxílio que Jesus, mesmo sendo quem é, permite ser auxiliado, permite ser ajudado. E depois o Cirineu, que é conhecido como Cirineu, o Cirineu entrega a cruz, Jesus segue, e Jesus em outro momento também vai demonstrar um cansaço, uma condição alquebrada, e naquele instante é uma mulher que se destaca da multidão, vem ao encontro dele e vai enxugar a sua face. No pano, no linho, fica a imagem de Jesus pelo sangue gravada naquele linho. É a imagem que depois vai ser conhecida à posteridade na tradição católica como Santo Sudário, e que tem toda uma repercussão a respeito do resgate desse Santo Sudário, até brigas, até cruzadas a respeito disso foram desenvolvidas. E essa mulher seria aquela que segurou as vestes de Jesus, vindo da sua cidade natal em busca do profeta que curava, que de costas segura as vestes dele e ele diz assim: alguém me tocou. E aí Pedro diz: mas como alguém te tocou? Alguém me tocou, eu sei quem foi que me tocou. Não tem como saber, Senhor, tem muita gente aqui. Como é que a gente vai descobrir quem foi que te tocou? E ele diz: alguém me tocou porque de mim desprendeu-se uma virtude. E aí ela ajoelha-se aos pés dele e diz: fui eu, Senhor, que sangrava e agora não sangro mais. E aquele sangramento é estancado e a mulher é curada. A chamada mulher hemorroísta, também um dos capítulos do livro Primícias do Reino, do Espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco, é essa mulher chamada Verônica ou Berenice, que em gratidão vai lá naquele momento, enxuga a face do mestre, e ele tem naquele instante um olhar de gratidão. Jesus segue com a cruz até o Gólgota, até o Monte da Caveira, é erguido entre 2 ladrões, como nós sabemos já da história. Um deles é o Dimas, que o Espírito Amélia Rodrigues vai ter um texto no livro Trigo de Deus, falando sobre esse arrependimento de Dimas. Tem a história da sua mãe, que é Tamar, e que trava um diálogo com a Maria, Nossa Senhora, que está ali ao lado, olhando para o filho entre 2 ladrões. E ela começa a consolar esta mulher, que é a mãe de Dimas. E vem toda a história de Dimas desenrolada, muito bonita, e que representa esse arrependimento. E na cruz, Jesus contempla todo aquele cenário. A própria Maria, elas perguntam: onde estão aqueles que foram agraciados, atendidos, cuidados, curados, que não estão aqui? Onde estão eles que foram beneficiados pelo meu filho? E ali só estava ao seu lado João. E é naquele momento que ele diz: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Entrega Nossa Senhora nos braços de João, que vai cumprir com fidelidade, levando Maria posteriormente à cidade de Éfeso e dando continuidade. Ela fica até o seu desprendimento físico. E também, ao mesmo tempo que entrega essa mãe a João, entrega esse filho a esta mulher. E vários outros momentos de ensinamento, como o próprio perdão. O Espírito Amélia Rodrigues tem um texto intitulado O Anjo da Misericórdia, em que ela mostra o cenário do invisível nesse momento da crucificação,
que teria chegado a Jesus o espírito da fé, o espírito da esperança e o espírito da caridade, dizendo que iriam partir da terra junto com ele, Jesus, porque não tinham encontrado mais espaço para a vivência aqui entre os homens. A fé havia decepcionado-se com o comportamento de Pedro, que negou Jesus por 3 vezes. A esperança tinha se decepcionado com Judas, que retirou a própria vida por conta da traição. E a caridade tinha se decepcionado com Longinus, aquele que atravessa a lança na terceira vértebra de Jesus no momento em que ele está ali crucificado. Então elas dizem, nós vamos com o Senhor. E ele olha para o alto, olha para aquela multidão, mas ao mesmo tempo olha para o alto, evocando Deus e dizendo, perdoa-os, a multidão, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Nesse momento, rasga o céu, na narrativa linda do Espírito Amélia Rodrigues, um anjo, um espírito luminar, de excelsitude, aproxima-se de Senhor, eu sou a misericórdia. Pede que eu farei. E ele diz, então toma da fé, da esperança e da caridade e se espalha nesse mundo. Onde existia um coração descrente, um coração sem esperança, um coração que não sabe o que é o bem, o que é o amor, o que é a justiça, invade estes corações, mas sempre com a presença da misericórdia, porque a misericórdia é que traz a brandura ao cumprimento das leis. E é só depois disso que ele diz, está tudo consumado. E nos teus braços eu entrego o Espírito, e ali ele finaliza aquele momento, saindo dessa experiência que aqui esteve como Jesus de Nazaré, no nosso encontro, e vai ao encontro do Pai, mas ainda sem ascender. Essas palavras tocam fundo no nosso coração, da importância desse momento grave. E aí, durante a noite, então, retiraram o corpo dele, e o que fizeram antes do sábado de Aleluia? O túmulo foi doado por José de Arimateia, e só um contexto, nesse período também da sexta-feira, Judas já retirou a própria vida. É um texto da benfeitora no livro Quando Voltar a Primavera, em que ela intitula Isto é lá contigo, porque Judas arrependido volta àqueles a quem ele vendeu a informação para devolver as 30 moedas e dizer, eu entreguei um sangue inocente. E eles não aceitam aquelas moedas, porque eles dizem, a gente não vai colocar essas moedas no tesouro da gente. Isso vai trazer é como se fosse uma má consequência para aquele dinheiro. É um dinheiro amaldiçoado, porque justamente se entregou sangue inocente, é um dinheiro amaldiçoado. Se é fruto de uma traição, é um dinheiro amaldiçoado. E ele diz, devolvendo as moedas, aí estes homens dizem para ele, isso é lá contigo. Ou seja, isso é a tua consciência. Isso é com o teu mundo íntimo. E aí vem a reflexão importante desse equívoco de Judas e do que ele faz a partir do equívoco, que é uma mensagem muito forte para nós. O que é que nós fazemos do equívoco que nós cometemos? Não é para que nós fujamos dele através ou do suicídio, que foi uma situação bem grave, bem séria, mas existem outras fugas, outras condições que traçamos na superficialidade para nos apartarmos do compromisso, da responsabilidade de cumprirmos o nosso dever, a nossa obrigação diante dos erros que nós cometemos. E aí vem exatamente esse ponto da ressurreição. Aí vem o corpo de Jesus no túmulo, que é doado por José de Arimateia, com providências de Nicodemos, aquele Nicodemos que Jesus disse que era necessário nascer de novo. E quando chega o dia amanhece, né, que é esse chamado do sábado de Aleluia e tudo mais, que o dia amanhece, ali a pedra está removida e as mulheres vão ao encontro. A Maria Madalena, junto com a Joana de Cusa, a Maria de Jerusalém, elas vão ao túmulo para fazer as limpezas, para cuidar. E quando chegam lá, cadê o corpo de Jesus? Não está lá. As mulheres descem correndo e Maria Madalena fica. E aí a gente pode se perguntar, ela fica, olha, contempla ali
um homem que está cuidando do jardim, ela imagina que é um homem que está cuidando do jardim, fala com ele, quando ele volta-se, ela reconhece que é Jesus. Cumprimenta-o, né? Rabone, que é mestrezinho, que é a expressão que ela utiliza. E a gente pode se perguntar por que que Jesus aparece para ela? E por isso a gente fez a ponte com Judas, né? Por que que Jesus aparece para ela? Jesus aparece para o ser talvez mais invisível naquele contexto. A pessoa que escolhe vencer as suas próprias faltas, enfrentar o contexto social, modificar-se de uma forma que se apresentava confortável para uma outra que corresponde diametralmente o oposto do que se vivia, é alguém que enfrenta com muita coragem a sociedade, mas que se torna invisível para ela. Para uma sociedade superficial, para uma sociedade em que o aspecto externo é o que importa, as condições sociais, aquilo que representa na sociedade é o que importa, uma sociedade líquida, uma sociedade rarefeita de conveniências e privilégios, uma pessoa como ela é invisível. Ela só era identificada quando? Quando ela era a mulher dos adornos, a mulher dos perfumes, das riquezas, dos prazeres. Aí sim, ela tinha um destaque na sociedade, ela era escolhida, ela era eleita para aquelas noites de prazer. Mas naquele momento ali, a rede viva de Magdala, como denomina Amélia Rodrigues, ela era invisível ao mundo. Invisível ao mundo, mas completamente visível a Jesus. Tanto que ela é escolhida para que ela seja a mensagem da ressurreição. Porque ressurgir requer vontade, requer consciência, requer humildade, a humildade de admitir que eu estava errada, a humildade de admitir que eu cometi equívocos, a humildade de saber que eu posso recomeçar, o arrependimento das faltas, para enfrentar com coragem aquilo que me vem à frente. Vencer o mundo interior não é fácil, estando neste mundo de tanta liquidez e de superficialidade. Então Jesus mostra que a mensagem da ressurreição é para aqueles que se tornam visíveis a Ele. E que muitos destes que se tornam visíveis a Ele, são invisíveis aqui. Não são percebidos, não são notados, são até considerados alvos de preconceitos, de condições adversárias. Por quê? Porque são invisíveis aos olhos do mundo, mas visíveis ao que precisa ser feito, a transformação que a Boa Nova vem propor. Então, é esse o contexto desse momento em que Jesus não está mais no túmulo, ele pede para que ela não segure, não toque nele, que ele ainda não ascendeu ao Pai. Ele teria ido, segundo a literatura vinda agora por Maria Dolores, na psicografia de Chico Xavier, ele teria ido ao encontro de Judas, não para retirar Judas de qualquer condição natural e expiatória do seu processo, mas para fortalecê-lo, dar esperança, fazer com que ele possa ter forças para um dia sair daquela condição, como efetivamente aconteceu. É o domingo de Páscoa, que lindo. E você falando sobre Judas e Pedro, esses exemplos, né, de apóstolos que eram imperfeitos, com tantas limitações, e aí nós nos identificamos e pensamos, será que existe futuro para nós? Porque somos todos perfeitamente imperfeitos. E cada um deles, na sua perfeição, fez esse trabalho lindo com Jesus. Você podia comentar um pouco sobre isso? Sim, Nanda, só corrigindo o que eu acabei não falando do sábado, já emendei com o domingo. Isso acontece, tudo isso que a gente falou acontece no domingo de Páscoa. O sábado é o sábado onde as coisas não acontecem, não existem os acontecimentos, até mesmo por causa do sabá, por conta o sabá que começa às 18 horas da sexta-feira, e por isso a pressa em que Jesus fosse condenado e tivesse a sua morte antes de começar o sabá, que é aquele período em que os esforços não podem ser movimentados pela tradição judaica. E é chamado Sábado de Aleluia por uma convenção, uma tradição católica. Esse nome vem depois, que é para simbolizar justamente o interstício entre
o processo da condenação, da morte e o processo da ressurreição. Então, seria esse sábado de reflexão, esse sábado do jejum, esse sábado dos pensamentos, da consciência sobre o que aconteceu. E em relação aos discípulos, aos apóstolos, essa questão de ser considerado um apóstolo de Jesus, um seguidor de Jesus, estes homens que eram tão imperfeitos, que traziam as suas dificuldades, eram homens singelos, simples, homens da pesca, homens do povo, o mais conhecedor, assim, talvez Mateus, por ser um cobrador de impostos, o próprio Judas, por ter conhecimentos também, mas na grande generalidade eram homens simples, eram homens que muitas vezes eram invisíveis no contexto social, mas que Jesus identifica como vasos escolhidos. E assim ele olha para todos nós. Somos esses vasos escolhidos. Por mais que tenhamos as nossas imperfeições, que às vezes elas falam mais alto, Jesus está enxergando em nós o que em nós está em silêncio. Aquilo que nós silenciamos para nós mesmos, aquilo que silenciamos no contexto social, aquele talento que a gente enterra. Ele está enxergando essa potencialidade de tudo isso, de toda esses talentos que nós temos e que nós não estamos vendo. Então, cada um daqueles apóstolos escolhidos, eles foram escolhidos com certeza antes, preparados, para que eles estivessem com Jesus. E trazem os arroubos, João, os arroubos da juventude, o Pedro da intempestividade, às vezes, uma certa grosseria, uma certa brutalidade do homem mesmo, da lida comum, da lida da pesca, mostrando que nós também temos em nós essas características, mas que temos de fazer surgir ou ressurgir o que muitas vezes abafamos e o que está silencioso no nosso mundo íntimo. Não é à toa que quando ele aparece a Maria Madalena, depois ele desce, vai ao cenáculo, onde estão todos... Maria Madalena desce, vai ao cenáculo, onde estão todos reunidos, eles não acreditam nela, Maria Santíssima acredita, e aí Jesus aparece para eles. Jesus aparece para eles sem a presença de Tomé. Depois Jesus, a caminho de Emaús, aparece para Cleófas e um amigo seu. E eles voltam para falar que Jesus apareceu, e quando eles voltam, ó, Jesus aparecendo ali mais uma vez no cenáculo, agora com a presença de Tomé. Jesus aparece ainda na pesca, que pede para lançar a rede, depois de um momento sem pescaria, eles entendem que Jesus vem correndo até a margem, comem do peixe, é aquele momento que Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E pergunta por 3 vezes, para que a consciência de Pedro também afirmasse 3 vezes o que 3 vezes ele negou, e até coroar nos 500 da Galileia, e que seria esse momento da ascensão do Cristo. Percebamos que após o momento que ele aparece, a Maria Madalena, que seria um ponto inicial de conversão, de ressurreição, ele aparece aos outros como mensagem de estímulo, de comprovação da imortalidade, de comprovação de que tudo que ele falou é veraz, de que tudo aquilo que ele trouxe é muito verdadeiro, e ele faz isso a essas pessoas, aos discípulos, às pessoas comuns, aos 500, que nós vamos sendo, entre aspas, nós, quando eu digo a humanidade, nós vamos sendo escolhidos através destes. Vamos sendo destacados através destes, porque ele faz com que a mensagem chegue à comprovação dessa segunda revelação, que é a revelação do amor, para que chegue aos corações em diferentes pontos. Então, nós temos sim condições de enlevarmos estas potencialidades que estão em nós, como da mesma forma como ele enxergou em Pedro, em João, em Tiago, em Judas, ele enxerga em nós. E o nosso desafio é fazer ressurgir isso que está aqui dentro, fazendo brotar e fazendo vir à tona, para que a mensagem do Cristo seja real em nós. Maravilhoso essa sua descrição. E essa frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ela já nos acalma, ela já traz assim como se nós tivéssemos sido envolvidos numa leveza. Toda vez que nós falamos isso, nós pensamos na importância de Jesus, e as parábolas têm esse magnetismo.
da jornada dele, tão importante, que nos afeta profundamente. E em qualquer tempo, nós estamos no ano 2024, em qualquer tempo elas nos consolam e nos trazem paz. Por que nunca teve uma busca tão grande por esse consolo, por esse alimento dessas parábolas e da jornada dele? Porque, Nanda, insistirmos no que não dá certo cansa. Insistirmos em fatores que já vimos que as consequências vão nos trazer malefícios cansa. E uma hora, o ser espiritual que nós somos, que é o ser inteligente da criação, que tem toda essa capacidade de pensar, de refletir, de ter consciência, de exercer o livre-arbítrio, de lidar com a dor, de lidar com o amor, esse processo nosso é um processo ascensional e do progresso. Por mais que teimemos e insistamos repetidas vezes em práticas que não são boas, de tanto realizarmos, em um momento nós chegamos ao cansaço de toda a inverdade para buscarmos essa verdade. Por isso que essa fala de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nos consola. Porque quando a gente olha a vinda dele é a maior expressão de amor que Deus traz para nós e que ele mesmo, Jesus, nos demonstra. Porque um espírito com essa excelsitude, um espírito puro, ele vem ao nosso encontro, ele vem para nos conduzir nesse caminho. É como se ele pavimentasse o caminho com ele mesmo, para que nós pisássemos sobre esse legado, sobre essa história, e pudéssemos sobre ele caminhar. Só que ele sai dessa condição e se coloca à frente, ao lado, dando-nos as mãos, sendo companheiro, sendo irmão, e dizendo assim, olha, esse caminho eu pavimentei, mas vamos juntos, rumo à verdade e à vida que já está em mim. Tem um diálogo perfeito que está nessa Semana Santa, que é no momento do julgamento, na sexta-feira, em que ele dialogando com Pilatos, e somente João é o único evangelista que destaca isso. Os outros, os evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, não destacam esse momento de diálogo. É só João que destaca que Pilatos pergunta a Jesus o que é a verdade. E Jesus silencia. Por que ele silencia? Porque verdade é algo tão imenso. Verdade é Deus. Verdade são as leis de Deus. Verdade é o que eu busco. Verdade é a minha realidade no sentido do que eu sinto, do que eu percebo, do que eu vivencio. Verdade é algo tão amplo que a forma estreita, exterior, externa que Pilatos apresentava não trazia para Jesus nenhum contexto de resposta, apesar de o Espírito Joana de Ângeles dizer, em Dimensões da Verdade, que ele teria respondido que a verdade é o Pai Celestial, é o Pai que está nos céus. Então essa frase, caminho, verdade e vida, nos convida ao encontro da verdade que é Deus, da vida que é esse presente máximo, que é a vida com Jesus em abundância, e nesses momentos atuais, o ser humano está cansado, por mais que ainda teime, ainda não queira admitir, e está sedento de Jesus. O ser humano quer a vida e a vida em abundância. E aí segue para buscar, às vezes não sabe onde buscar. E é por isso que Jesus conta conosco. Conosco que já conhecemos a sua mensagem, que lemos sobre os seus ensinamentos, que estudamos sobre o seu evangelho, para que de alguma forma, do nosso jeitinho, estando na rua, num encontro fortuito, entre aspas, num encontro que nem combinamos, e com uma pessoa que nem conhecemos, e ali a gente leva apenas um sorriso que faz bem ao outro. E ali nós somos mensageiros de Jesus. E ali nós levamos a esperança para alguém. E aí aquele alguém já saiu dessa condição de abandono, de escuridão das trevas, e advém por causa de um sorriso, por causa de um olhar, por causa de um cumprimento, por causa de um auxílio mais efetivo, porque naquele momento nós nos predispomos a aceitarmos esse convite de Jesus para trilharmos com ele, que é o caminho, a verdade e a vida. Então nós estamos sedentos sim, Nanda, dessa mensagem.
todos nós. E o convite de Jesus é incessante, é diário, para que a gente não se perca nesse caminho que ele tracejou com muito amor para todos nós. E só o Evangelho vai preencher esse vazio dos nossos corações que nós sentimos aqui na nossa jornada, ainda tão inferiores na nossa vida pessoal, nos nossos desafios. Só o Evangelho e a lição do Calvário que ele veio trazer e deixou para nós vai preencher esse grande vazio. E a mensagem dele é eterna e profunda, infinitamente profunda. E no livro A Gênese, no capítulo 27, item 25, está escrito: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mateus 27, 35. Então, nós gostaríamos de fechar essa linda live, essa linda noite, com as suas palavras, comentando essas palavras tão consoladoras com que nós somos presenteados nesse livro. Não tem como as palavras dele, as lições dele, elas passarem. Todos os corações que com ele se encontram, todos, sejam aqueles que estiveram lá fisicamente com ele, sejamos nós, que nos vinculamos numa oração, que pensamos nele, não tem como ele passar despercebido, não tem como não ter significado. Porque as palavras que são carregadas pelo tempo, pelo vento, pelos costumes, são palavras perecíveis, são palavras que perecem. E essas palavras só perecem porque elas não têm substância, elas não têm verdade. As lições do Mestre são lições da vida que ele nos trouxe como proposta de vida em abundância. E já aproveitando para fazer a conexão dessas palavras com as nossas palavras também finais em relação à ressurreição, em relação à Páscoa, nós estávamos lendo hoje uma mensagem que abrimos ao acaso, e é interessante que acaso não existe mesmo. E nós abrimos ao acaso uma mensagem que está lá no livro Palavras de Vida Eterna, e me escapa o título do capítulo, mas tem a palavra paciência, e é uma das lições já para o finalzinho do livro, onde Emmanuel fala sobre a paciência. E ele diz que Jesus ter ressurgido, ter aparecido para nós no domingo, quando eu digo para nós, para a humanidade, para que nós constatássemos a imortalidade, para que Maria Madalena o visse, é um grande testemunho de paciência. Eu achei isso extraordinário. E ele reflete por que testemunho de paciência. Porque ele aparece para a própria humanidade que o condenou, que o colocou numa prisão que o levou a uma pena de morte, que retirou-o da vida. A essa mesma humanidade, ele aparece como um gesto de paciência. Paciência que vem do seu amor por nós, amor que quem ama concede oportunidades, então ele ressurge para nos conceder oportunidade, para deixar a marca da sua mensagem. Evangelho de Jesus é vida. Vida é oportunidade de crescimento. A mensagem da Páscoa, a mensagem da ressurreição, às vezes a gente olha, o que é a Páscoa para os judeus? O que é a Páscoa para os católicos? O que é a Páscoa para o espírita? A Páscoa tem o significado do ressurgimento, de olharmos para nós mesmos com coragem, sem termos qualquer tipo de receio, e fazermos aquele raio-x de quem nós somos, mas com sinceridade. Aproveitarmos os dias da semana que vem, que se inicia no primeiro dia da semana, que é o domingo, que vem o domingo de Ramos, que vai passear, como a gente falou, pela segunda, terça e quarta, no óbolo da viúva, na figueira que secou, no templo, e nós vamos meditando. Chegando na quinta-feira, do lava-pés, que é a última ceia, da prisão, o momento de todos aquelas reflexões que aqui nós fizemos, mas meditando cada um deste momento conosco. Onde é que está o meu lava-pés? Eu ainda o faço? Onde está a traição em mim? Eu ainda tenho? Onde está a invigilância em mim? A figueira que secou, o óbolo da viúva? Como é que está o perdão em mim? Porque Jesus na cruz perdoa. Como é que está em mim? Então a Páscoa pro espírita
não foge à regra das reflexões do espírita. O espírita é aquele que se esforça por vencer as más inclinações, por vencer-se, empreende esses esforços. Aí está o bom espírita no conceito do nosso querido codificador. Então aproveitemos esses dias para meditarmos sobre essa ressurreição que precisamos fazer. Ressurgir de nós, nem que seja como a fênix, que ressurge daquelas condições cinzentas, mas que tenhamos a coragem disso fazermos, para que a Páscoa tenha utilidade. Não vamos nos apartar do chocolate, não vamos nos apartar das convenções que são sociais, porque elas também agregam. Se as pessoas congregam a partir destas crenças, nós podemos estar inseridos, mas sem que isto seja o nosso todo. Que o nosso todo seja o nosso Senhor Jesus Cristo, o seu evangelho e a sua mensagem. Porque a sua vinda aqui foi o amor, a sua saída foi o testemunho de amor e o seu retorno, a paciência que ele tem para com todos nós. Nós queremos agradecer imensamente por essa oportunidade que você nos traz, Nanda, que toda a equipe do Kardec Houston nos traz, a todos vocês que estiveram aqui com a gente, aqueles que irão nos assistir posteriormente. Gratidão imensa. Uma linda semana para vocês, uma semana de muita reflexão, uma boa Páscoa, a Páscoa dos corações. Estamos iniciando essa semana de uma maneira muito especial e principalmente com a sua mensagem que nós vamos muito tentar colocar em prática durante esses dias com essa reflexão. Queremos agradecer aos nossos parceiros de transmissão, Belmiro Alves, Renato Garcês, agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui, aqueles que vão ver a gravação durante esse fim de semana, e principalmente a você, Lu, amiga do coração, por ter compartilhado conosco essa mensagem linda. E vamos iniciar a Semana Santa de uma maneira muito especial. E pedimos a você para fechar essa noite linda com uma prece, conectando aqui todos os corações batendo como um só. Querido Mestre Jesus, relembrar os teus últimos instantes aqui na Terra toca o nosso coração. Caminhamos como espectadores nesse contexto de agora, sem sabermos quais eram as nossas ações e atitudes onde estávamos quando o Senhor aqui esteve. Mas neste painel em que nós nos colocamos, já sentimos que todas sempre foram oportunidades para que o Senhor trouxesse ensinamentos aos nossos corações. Mesmo com uma dor tão grande, que estava além dos espinhos, dos pregos, que era a dor de ver a humanidade equivocando-se gravemente, permaneceu tão firme, cumprindo a sua missão e nos demonstrando com segurança o caminho que temos de seguir. Este planeta ainda é de provas e expiações, mas caminhando para a regeneração, caminhando para essa ressurreição que o Senhor nos anunciou. E a mensagem que fica é o nosso processo de consciência de que também, para a regeneração, precisaremos do testemunho. Auxilia-nos, Senhor, nesta hora de testemunho. Nas adversidades que o planeta vivencia, nas adversidades que nós vivenciamos. Auxilia-nos a também estarmos firmes, carregando a nossa cruz, caminhando com coragem para o desprendimento que se faz natural
das condições ainda arraigadas em nós, diferentemente do que representou para o Senhor, para nós. Vencer o Gólgota é vencer a si mesmo, é superar as próprias adversidades, pequenezes, inferioridades, imperfeições. Mas temos a certeza de que conosco o Senhor está, na companhia do anjo da misericórdia, que enlaça a fé, a esperança e a caridade, e tudo num grande feixe de amor, para nos manter unidos e firmes até o fim. Gratidão por não desistir de nós. Gratidão por enxergar a beleza, onde às vezes o mundo enxerga a acomodação. Gratidão por enxergar talento, onde às vezes o mundo enxerga impaciência e adversidade. Gratidão, Senhor, por tudo. E nos concede uma semana reflexiva de muita paz. Abençoa os seus trabalhadores da sua casa de amor. Abençoa a todos que aqui estiremos. Gratidão imensa por tudo. Assim seja. Agradecemos a Deus por essa oportunidade, que a Luziane continue sendo abençoada no seu trabalho, na sua família, no seu trabalho espírita. E agradecemos a todos vocês aqui que estiveram conosco, olha, a Rosana, a Sônia, a Marlene, a Maria Ferraz, o Bruno, a Alejandra. É lindo ver que nós estamos unidos, apesar de estarmos em diferentes partes do mundo. Então, queridos, muito obrigada por ter nos acompanhado. Luziane, aqui vai o nosso abraço em nome do Kardec Houston e dessa comunidade espalhada aí por esse mundão. Nós pedimos a Deus que continue te protegendo, te iluminando e que nós possamos um dia ter você aqui no nosso grupo, dar um abraço pessoalmente. Muito obrigada, que nós possamos ter uma linda Semana Santa, uma Páscoa maravilhosa e continuamos juntos. Boa noite a todos, abraço.